Bom, olá a todos, eu sou o Marcos Diniz, sou estagiário do professor Salles e fiquei encarregado de falar com vocês sobre soluções, né? Bom, nessa primeira aula a gente vai ver um pouco do apanhado geral do que esse assunto aborda. Então, vamos lá, né? Introdução aos conceitos das soluções. Bom, primeiramente, o que seria uma solução? Uma solução química são misturas homogêneas formadas por duas ou mais substâncias. O que seria essa mistura homogênea, professor? Bom, mistura homogênea é toda aquela que apresenta somente uma fase no seu resultado final. Por exemplo, uma, uma mistura homogênea é aquela mistura que quando a gente vê, a gente só consegue visualizar uma fase dela. Entendeu? Heterogênea, a gente consegue visualizar as duas fases. Bom, seus componentes principais são denominados de... No caso das soluções, existem dois componentes principais para a mesma, que são eles o quê? O solvente, né, que se refere a substância que dissolve a concentração que está lá presente, e o soluto, né, que representa a substância dissolvida no processo. Então, o solvente dissolve e o soluto é o que a gente tem no final da solução, né? No final do processo. Geralmente o soluto é uma solução. Geralmente o soluto de uma solução está presente em menor quantidade que o solvente. A gente vai ver isso mais a seguir. Bom, aqui eu trouxe um exemplozinho de solução básica que é a água mais a açúcar. Onde o açúcar seria o soluto, né? Seria jogado. E a água seria o que? O solvente. Percebe-se que ele falou que em determinadas soluções o soluto é o que está em menos concentração. Ó, percebe aqui, ó, jogando, viu? Ó, onde joga a água, ou joga o açúcar na água e mistura, no final a gente tem a solução. Viu? A água sendo solvente e o açúcar sendo soluto. Depois que o açúcar se dissolver na água, dá para visualizar os dois? Não, né? Só dá para visualizar uma fase, né? No caso, ela é uma solução. Temos aqui, a água é considerado o soluto universal. Por quê? Devido ao fato dela dissolver grande quantidade de substâncias. Grande variedade de quantidade, né? De substâncias. Bom, seguindo aqui, a gente vai falar agora um pouco sobre os tipos de mistura, no caso de soluções, né? Vamos ver. Tem-se uma variedade considerável de mistura/soluções atualmente conhecidas, onde dentre elas estão: a gente tem mistura de sólido e sólido, mistura de líquido e líquido, e mistura de gases e gases. Também temos variedade desses três, entende? Onde a gente pode ter o que? Sólidos e líquidos, líquidos e gases, e por aí vai. Exemplo de misturas entre sólido e sólido. Nós temos o que? O ouro 18 quilates. Ah, professor, o ouro é uma mistura, é uma solução. Bom, o ouro é uma mistura por quê? Porque presente nele tem o que? Tem 75% de ouro na sua composição e os outros 25% são de outros materiais. Dá pra gente ver esses outros metais, no caso? Não, né? Só dá pra gente ver a questão da propriedade do ouro, né? Em sua integridade. Bom, temos também exemplos de mistura entre líquido e líquido. Quais são elas? Nós temos o conhecido álcool hidratado. O que seria esse álcool hidratado? Seria um álcool que 92,8% de sua composição é feita do álcool e 7,2% restantes são de água. Dá pra gente distinguir a água do álcool nessa composição? Não, né? Ele só apresenta uma fase, então, solução. Misturas entre gases e gases. Nós temos o que? Nós temos o ar atmosférico, né? Preso no balão. Como assim, professor, o ar atmosférico? Bom, o ar atmosférico que respiramos, então, ele é composto de quê? De 78% de N2, né? No caso do gás nitrogênio. E 21% de O2, né? No caso do gás hidrogênio. Bom, pessoal,
E fora isso, a gente tem o que ainda? A gente pode falar que quando a gente tiver uma solução quando você tiver uma solução, né, de dois componentes do mesmo estado físico, o que tem menor quantidade é o soluto e o que tem maior quantidade é o solvente. Agora, quando você tiver uma solução de componentes diferentes, no caso entre um líquido e um sólido, nós vamos ter o que? Que o estado físico final dessa solução sempre será o solvente e o outro estado será o soluto. Então, o estado físico final da solução, quando a gente tiver dois componentes. Deu para entender, pessoal, mais ou menos essa questão, ó, de que quando você tiver uma solução com componentes iguais, o de maior quantidade é o solvente e o de menor quantidade é o soluto. Quando você tiver componentes diferentes da solução, a sua fase final será o solvente e o restante será o soluto. Bom, essa foi uma aula mais na questão introdutória, né? A gente viu que os aspectos da solução e o que isso aborda. Aí no decorrer das aulas a gente vai explicando mais o passo a passo certinho, tá? Aí a gente vai ficar colocando aqui uma sequência de aulas no decorrer da semana com umas atividadezinhas, viu? Obrigado pela atenção e até a próxima.